Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O homem foi criado nu, absolutamente nu. Nenhuma roupa. Num paraíso, num lugar que não tinha Aedes aegypti, não havia possibilidade de dengue, não havia nenhum instrumento cáustico produzindo queimaduras. Era um mundo diferente do que nós conhecemos. E não havia nem frio nem calor, segundo o relato bíblico. Este Éden, paraíso de Deus, era um lugar como se fosse uma estufa que preservava os rigores do vício e da corrupção. Um lugar de proteção. E ali, os nossos primeiros pais estavam absolutamente à vontade. Gênesis capítulo 2, verso 25, nos mostra que eles foram criados nus, sem nenhuma roupa. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não havia este estilo crítico e ranheta da nossa natureza. E também não havia nenhuma maneira de se envergonhar. Não havia qualquer comparação. E até o pecado. Surgiu o pecado, surgiu a indústria da roupa. Primeira coisa que surge no mundo é costureiro. Aquela preocupação com a roupa. Capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que está a roupa vestida pelo homem. Então, o pecado traz uma vestimenta, uma roupa humana. Esta roupa humana, ela está cheia de justiça própria. E essa justiça própria é designada na Bíblia como roupa suja, que folha que murcha. Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta mostra esta roupa. Que tipo de roupa é a nossa justiça? A roupa que nós nos vestimos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha, todos nós somos como o imundo. E toda a nossa justiça como trapos de imundícia. Nós já temos falado aqui em outras ocasiões que esta metáfora aqui na língua hebraica
dá um sentido muito sujo e muito fétido, porque dá o sentido daqueles panos que a mulher da época usava para absorver a sua menstruação. Trapos de imundícia seriam aqueles panos traposos que as mulheres usavam como absorventes. Não havia esta coisa tão preciosa, descartável, que hoje se joga fora. Mas aquilo fedia. É isso que a Bíblia fala da nossa justiça. A nossa justiça, ela cheira mal. Ela é um trapo sujo, fétido. Esta foi a roupa que Adão e Eva costuraram para si. É como folha que murcha. O texto é muito claro dizer. Todas as vezes que eu me defendo, eu estou usando trapos de imundícia. Todas as vezes que alguém me acusa de alguma coisa, se for verdadeira, eu devo absorver. Se for falso e eu tentar me defender, explicar pode ser. Uma explicação para deixar as coisas mais claras, tudo bem. Mas a autodefesa, isso é um prejuízo terrível. E depois isso vai gerar um amarguramento dentro de nós. E isso vai produzir um estado horrível de vitimização e de necessidade de você colocar isso para fora através de murmuração, de críticas e coisas desse tipo. Então é a nossa justiça que é o problema, é a nossa primeira roupa. Uma roupa suja. Roupa trançada com justiça própria. Como vimos aqui, o texto ele é muito pesado, muito forte. Esse trapo de imundícia. Agora, nós precisamos ser desvestidos. Se veste e depois é preciso se desvestir ou despir-se. Toda a obra da cruz é uma obra de nos despir da nossa própria justiça, da nossa roupa suja, daquela roupa que na experiência de Zacarias capítulo 3, com o sumo sacerdote Josué, é muito interessante a gente verificar. Capítulo 3, Zacarias é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Malaquias, do Velho Testamento, né? Digo, penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias, capítulo 3. Nós vamos começar com o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Pode continuar. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha só. O Senhor disse: tirai as vestes sujas. O sumo sacerdote, Josué, estava vindo da Babilônia. 70 anos o povo de Israel havia ficado na Babilônia. Na Babilônia, o povo aprendeu a cabala e aprendeu os métodos de controle da religiosidade judaica.
Agora estávamos construindo, o povo de Deus estávamos, veja bem que eu estou usando assim, construindo o novo templo. O templo de Zorobabel. O templo que é representado como a igreja do Senhor. E aí, o sumo sacerdote que vinha deste pano de fundo pagão, com toda a sua simbologia do 6, do logaritmo que deu origem ao computador, com toda esta forma de construção do pensamento matemático, Deus diz: tira a roupa suja deste profeta, deste sacerdote. Esta roupa suja estava maculada do racionalismo babilônico, adoecido pelo paganismo, que tem sido a história da igreja. A igreja constantiniana é a igreja que foi eivada, que foi maculada com o pensamento babilônico. É essa estrutura que nós conhecemos, tanto católica como protestante. Uma estrutura sacramentalista, voltada para um sacerdócio vestido de roupa suja. E o Senhor então diz: tira a roupa dele. Tira a roupa dele. Essa roupa não serve. E veste-o com roupa limpa. No significado aqui, Deus não vai tratar de coisas de moda, de prêt-à-porter, de Gisele Bündchen, de Fashion Week. Deus não está tratando dessas questões de grife, Ele está tratando de caráter. Porque quando Ele fez o homem nu, Ele não estava preocupado com roupa. Aliás, essa questão do traje é trágica. Nós temos feito sacerdotes com roupas diferentes e homens que vestem diferentes para mostrar a sua postura, a sua posição mais elevada. Tem sido uma tragédia na história do povo de Deus para identificar os mais perfeitos, até mesmo no conceito do sacerdócio do Velho Testamento, que era tipológico. É preciso que nós tomemos cuidado com a questão do nosso fato. Fato, no português clássico, é roupa. Uma pessoa enfatuada é uma pessoa cheia de roupa. E às vezes nós usamos roupa para distrair a nossa identidade. As grifes são usadas muitas vezes para nos dar suporte de que somos mais dignos do que outros. Agora Deus está mandando: tira essa roupa. E veste uma roupa limpa. Continuando aí no versículo 5. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Muito bem. Deus está aqui propondo uma mudança de mentalidade no seu povo, através da mudança de roupa do profeta, do sacerdote, retirando aquele acúmulo de conhecimentos adquiridos dentro do projeto da Babilônia e trazendo aquele povo para uma realidade espiritual que está vista aqui no versículo 8 como o presságio do renovo. Versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote,
tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O meu servo, o renovo. Eis que farei vir o meu servo, o renovo. O meu servo, o renovo, é aquele que tem a roupa limpa. É aquele que nos reveste da sua identidade. A nossa roupa, a nossa justiça é podre. A justiça de Deus é íntegra. E essa justiça é nada mais e nada menos do que Cristo. O renovo. A roupa que nós vamos nos revestir. Vamos olhar Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ah, que coisa linda! Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo fostes revestidos. Por favor, batizados em Cristo. Tudo que Deus tem para nós é em Cristo. Ele é o tudo em todos. É a frase final do versículo 11 do capítulo 3 de Colossenses que nós vimos no domingo passado. Cristo é tudo e em todos. E este tudo que Deus tem é a nossa roupa, é a nossa justiça. É a justiça que vem de Deus, Ele nos cobre. Isto aí é tipologicamente visto lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 21. No versículo 7 é a roupa de Adão. No versículo 21 é a vestimenta de Deus representada pelos animais que foram mortos. Versículo 21, capítulo 3 de Gênesis. Eu estou vendo que tem gente que está esperando a Bíblia abrir-se. É você que abre a Bíblia. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deixa eu dizer aqui, meu irmão. Se eu fosse traduzir, ainda bem que não fui eu que traduzi, mas se eu fosse traduzir esse texto, eu não usava o verbo vestir. Eu usaria o verbo revestir. Por quê? Porque o homem tinha se vestido de folhas de figueira. E Deus teve que retirar a folha de figueira, porque essa era a justiça humana, que é murcha. E depois ele revestiu com a roupa de pele, que era fruto de Cristo. Quem de Cristo foi batizado, de Cristo foi revestido. Por que foi revestido de Cristo? Porque ele teve que primeiro nos despir de nós mesmos. Despojar do nosso velho homem, que é a nossa carga egoísta, possessiva, rabugenta, criadora de caso. Quem cria caso é o velho homem com as suas coisas. Mas o velho homem já morreu, mas ele deixou alguma coisa aí, que é o pecado na carne, alguma coisa que deixa algum rabo, como dizia Spurgeon, quando você enterrar o gambá, enterre o rabo também. Porque o rabo também é podre. Às vezes a gente enterra tudo, mas o rabo fica de fora. E às vezes nós ficamos aí discutindo com algumas coisinhas. Não tenho direito. Eu morri. Eu não tenho prerrogativas. Eu morri. Eu não tenho reivindicação. A minha filha estava comentando de uma certa pessoa que estava pregando e disse: nós temos que reivindicar
reivindicar a nossa família para Cristo. E ela ficou assim preocupada, chegou, pai, você tem que reivindicar? Eu digo, não, nós temos que solicitar, pedir que a graça de Deus manifeste. Nós não somos de sindicato. Nós não pertencemos a nenhum grupo que vai para a porta e bate panela. Nós suplicamos diante do nosso Pai, que é cheio de graça e de misericórdia, que tem prazer em usar da sua misericórdia para conosco. Mas não tem que reivindicar. Quem reivindica é quem tem direito. Eu não tenho direito. Por isso mesmo nós não temos que ficar magoadinhos. Ah, aquele irmão me passou para trás. Bendito aquele irmão que lhe passou para trás. Para mostrar, inclusive, quem é a sua natureza. E você clamar ao Senhor, misericórdia, Senhor. Salva-me de mim mesmo, que sou tão rabugento. Revestidos de Cristo, retirados de nós mesmos, essa roupa tão adoecedora que nós vestimos. Tão adoecedora. Como eu sou insuportável. Como eu sou chato. Eu às vezes tenho que olhar no espelho e fazer umas caretas para mim e dizer, cara, você precisa ser menos implicante. Mas só Cristo pode fazer esta bênção na nossa vida. A roupa tem que ser tirada, a roupa velha tem que ser tirada. Eu estou até me lembrando aqui do fato, da experiência do sacerdote Arão, no dia da morte dele lá no Monte Hor, na montanha do Hor. No dia da morte de Arão, Deus disse para Moisés, tira a roupa dele. Tira a roupa dele, porque coisa morta não deixa minha roupa em cima desse morto, não. Teve que tirar a roupa de Arão antes dele morrer. E vestir Eleazar. Vamos capítulo 20 de Números. Foi lá em Cádiz que aconteceu isso. Cádiz significa lugar sagrado, consagrado. Capítulo 20 de Números, verso 22. Vamos continuar, Renan, e até o verso 28. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Vamos parar só um pouquinho. Vocês se lembram que houve 2 vezes rebeliões por causa de problema de água? E uma dessas, Moisés ficou irritado com Arão e deu uma varada na rocha, que não era para ferir a rocha. E por causa deste episódio, está registrado um pouquinho atrás, aqui no capítulo 20 de Números, tanto Moisés como Arão ficaram impedidos de entrar na terra prometida. E agora eles já estavam caminhando, estavam na região de Edom, passando ali por trás, hoje Jordânia, e estavam indo, e Deus tinha que recolher Arão logo para não dar muito trabalho. E nesse momento em que ele estava recolhendo, ele diz o seguinte, olha, vocês não vão entrar, porque fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Só uma coisa que eu quero deixar com meus irmãos queridos aqui. A coisa mais séria deste universo é a palavra de Deus. Se Deus diz uma coisa, não discuta com Ele. Ainda que você não entenda, baixe a cabeça. Não faça como o profeta, faça como a mula. A mula foi mais inteligente do que o profeta. Balaão foi muito duro, mas a mula enxergava. E ela chegou a fazer uma pregação maravilhosa para o profeta. Por que me fustigas?
Tu não estás vendo lá a espada do anjo desembainhada? Eu tenho sido uma jega fiel a ti todos os dias da minha vida. Agora eu não estou passando aqui porque não posso passar. Mensagem de jega. É coisa séria, porque ela estava vendo a palavra de Deus, a espada desembainhada. A espada sempre representa a palavra de Deus, que havia sido dada. Você não pode amaldiçoar esse povo porque eu já abençoei. Quem é você para amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Porque se Deus é por nós, quem será? Então vamos continuar aí, irmão Renan. Toma Arão e Eleazar seu filho e faz-o subir ao monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Essa subida aqui foi uma subida muito pesada. Moisés estava completando 120 anos e Arão tinha 123. Para subir um morro com 2 velhos, não é fácil não. O Eleazar que estava ali do lado ajudando a subir. E esse Monte Hor, até hoje, ninguém sabe aonde é, de fato, esse local. Mas há alguns indícios ali perto de Petra, mas não se sabe exatamente o local onde ficou Arão. Verso 27. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, subir ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. A roupa do sacerdote, que tipificava a justiça de Cristo, tinha que ser tirada do sacerdote que estava morrendo antes dele morrer e ser dada ao seu filho, que representa aqui a segunda geração, aqueles que vêm depois da primeira, ou seja, o segundo homem, Eleazar, aquele que Deus está orientando, que está conduzindo. Tira a roupa e veste esse aqui. Onde foi que Deus tirou a nossa roupa? Da cruz. Aliás, dizem que Cristo foi crucificado nu. Eu sei que as pessoas tentam botar uma roupa nele, uma tanga, alguma coisa. Mas a vergonha dele ficou pública. Ele ficou em vitupério. As suas roupas de baixo foram feitas, foram repartidas entre os soldados, e a sua túnica, que era de um tecido que não tinha costura, foi feito um sorteio. A nossa roupa foi tirada na cruz. Nós perdemos a roupa e fomos revestidos da graça de Deus em Cristo. Isto chama-se Evangelho. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Agora ele usa uma roupagem linda, de ternos. Ternos. Quer dizer que a gente tem que vestir de terno? É, ternos. Todo mundo tem que andar de ternos. Mas são ternos afetos de misericórdia. Irmãos, isso é muito lindo. Esta roupa. E eu quero ainda andar um pouquinho aqui com os meus amados sobre essas 3 lindas palavras que aparecem aqui nesse texto do capítulo 3, verso 12 de Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha que 3 palavras. Não podiam ser melhores. Eleitos de Deus, santos e amados. Deus tirou a nossa roupa na cruz, mas nos deu uma nova roupa na ressurreição. Um pouquinho para trás, vamos ler os versos 9 e 10, Renan, do capítulo 3.
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No primeiro versículo nós temos a cruz. No segundo versículo nós temos a ressurreição. Olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Esse despir-se do velho homem é a obra de Cristo na cruz, retirando de nós toda a estrutura da nossa justiça própria, do nosso orgulho, da nossa soberba, que foi executado num ato da graça de Deus. E o revestir-se do novo homem é a consequência da ressurreição em toda a sua grandiosidade. Nós estamos recebendo de Cristo os efeitos da ressurreição. Então, Deus nos despiu pela graça, e nós agora tomamos posse, fazendo morrer a nossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva e toda aquela gama, e também a ira, a indignação, a cólera, aquelas coisas terríveis. E o velho homem com suas mentiras, vestindo-nos do novo homem que se refaz do pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Agora ele diz, revesti-vos, imperativo para nós, revesti-vos como eleitos de Deus. Por que Deus me elegeu? Porque Ele quis. É segundo a sua vontade, não é segundo os nossos méritos. Por que Deus escolheu Israel? Por exemplo, vamos para Deuteronômio 7:7. Por que Deus, 7, 7 e 8? Por que Deus escolheu Israel? Israel, que é um tipo do povo de Deus. O novo Israel, a igreja. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da terra da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que o Senhor escolheu esse povo? Porque amava. Agora eu vou lhe perguntar assim, por que Deus ama uma pessoa? Se você me der a resposta certa, você vai ganhar uma bala. Por que Deus ama uma pessoa? Diga. Diga, pode falar, Amélia. Exatamente. Agora, por que o amor ama? Porque o amor só pode fazer isso. Por que uma luz brilha? Por que a lâmpada brilha? Dá luz? Porque ela foi feita para dar luz. Deus é amor. E Deus foi feito para amar. Foi feito. Deus se fez para amar. A natureza divina é amar. Veja aí Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Perdão, versículo 37. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, Ele mesmo presente e com a sua grande força. Por que Deus fez isso com vocês? Porque Ele amou seus pais. E porque Ele determinou que Ele iria fazer isso. Agora eu quero que vocês saibam uma coisinha só. Por que Deus me escolheu? Se há uma condição fora do amor de Deus, uma condição em mim, eu quero que você veja essa condição em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios,
eu ver onde nós vamos começar. Capítulo 1, vamos começar com o verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora me conta aqui, qual foi a coisa que Deus viu em nós para nos eleger? Deus escolheu, ou Deus elegeu, tanto faz, as coisas que não são. É a nossa presunção o grande problema. É a nossa justiça própria o grande problema. Eu tenho direito. Eu tenho. E aí, o nosso problema. Mas aqui nós estamos vendo que se há uma pré-condição, essa pré-condição da eleição é não ser. É exatamente esse ponto. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas. E escolheu as coisas humildes e as coisas desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu já falei aqui uma vez que se eu fosse escolher uma criança num orfanato, se eu fosse escolher uma criança, eu ia ficar lá atrás daquele vidro, olhando a criança durante uns dias, vendo qual era a mais bonitinha, a mais inteligentinha, a menos problematiquinha, a que tivesse menos doença. Eu ia examinar bem, para não ter muito problema para mim. Eu carregar um já todo estrupiado, eu não quero, eu quero uma mais assim, mais fácil. Eu iria fazer isso, a minha natureza egoísta. Mas vamos aqui pensar, se Deus fosse escolher uma pessoa para Ele criar, Ele iria escolher o mais estrupiadinho, o mais bichento, o mais ruinzinho, o mais doentinho, o mais piorzinho. Mais pior ficou pior mesmo, né? Mas é este que Deus ia buscar. É este que Deus ia dizer assim, este é o meu eleito. Porque a nossa eleição é em Cristo. E a nossa eleição em Cristo é uma eleição em que a justiça de Cristo se impõe naquele que é indigno. Isto é extraordinário. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu sou um eleito. Eu sou um eleito. Mas eu não sou só eleito, eu sou santo. Você é santo? Sou santo. Onde que você achou essa santidade, cara? Em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos também. Recebe santidade. Olha só. Pegou tudo. Ele dá aqui uma grande, extraordinária. Onde é que nós recebemos santidade? Em Cristo Jesus. Nós somos eleitos nele. Eu não dei o texto de eleitos nele, né? Não dei. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele
e em amor. Nos escolheu ou nos elegeu, a outra versão diz nos elegeu. Nele, antes da fundação do mundo, nele Cristo. Nós fomos eleitos nele. Nós somos santos nele, em Cristo. Onde você achou santidade? Em Cristo. Em Cristo. Mas sabe o que eu achei mais? Eu sou amado. Eu sou amado. Você já descobriu que você é amado? Você já pensou que Deus amou você? Que Deus ama você sujo, estrupiado, perebento, purulento? Com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Quem é você? Eu sou um amado de meu Pai. No dia que nós sairmos do conceito intelectual de amados para o conceito de afetos, de ternos afetos de misericórdia, dos afetos de Deus, que nós sairmos deste nível da mente, de que sou amado de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou amado de Deus, e sair para o nível de eu sou a menina dos olhos de meu Pai. Eu sou um amado de meu Pai. Por que Ele me amou? Porque Ele viu alguma coisa em mim? É o amor dEle que vai fazer a diferença. Eu obedeço a Deus para que Deus me ame, ou porque Deus me ama, eu obedeço a Deus? Queridos, aqui está o ponto. Desempenho. Executivos do projeto da salvação. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai me amar. Eu tenho que proceder desta maneira. Irmão, o seu procedimento tem que ser consequência do amor de Deus na sua vida. Você não é um comerciante que está negociando com Deus. Você é filho. Se você é filho, você foi filho porque foi eleito. Você foi filho porque foi santificado em Cristo. Você é filho porque é amado incondicionalmente por um Deus que não negocia. Não vejo qualidade em vocês, mas eu resolvi amar você. E amor que muda no meio da estrada não é o amor de Deus. O amor nunca acaba. Esse negócio de dizer assim, eu amava, agora não amo mais. Meu amigo, você nunca amou, você teve uma paixão. Você teve uma possessão, você nunca amou. Um contrato. Foi uma posse corpórea. A gente gosta desse negócio bonito, às vezes, a beleza. Você sabe quando é que começou o problema da raça violenta? Foi quando os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas, agradáveis, e se casaram com elas. Casaram pela beleza, não pelo caráter. Do mesmo jeito que nossa mãe Eva caiu no agradável aos olhos. A gente casa e com o passar do tempo, murcha, meu filho. Começa a ver, as pregas começam a aparecer. E aí tem que costurar, tem que pagar, e tem que fazer. E aí diz, não, eu vou trocar essa de 40 por uma, duas de 20.
Tem uma turma aí fazendo essas coisas por aqui, no nosso meio. Opa, vamos trocar. Vamos trocar. Que trocar? Isso aqui não é mod-se, não. E acaba com esses mod-se. Você e eu fomos chamados por Deus para refletir a vida de Deus. Ah, eu casei com a mulher errada. Mentira. Você é a pessoa errada. Que Deus quer lhe consertar. Tirar essa roupa aí. Conversa. Quero dizer uma coisa. Tem três coisas que não fazem parte, não são consequências do pecado. Três coisas. Primeiro, o sábado. O descanso. Segundo, o trabalho. E terceiro, o casamento. São antes do pecado. Esses são chamados de pacto da criação. Nem o trabalho, nem o descanso. Primeiro, o descanso vem em primeiro lugar. Deus descansou no 7º dia. E o primeiro dia do homem é o dia do descanso de Deus. Depois Deus disse, vocês vão cultivar e guardar o jardim. O trabalho. E depois Deus fez uma mulher para ficar com o homem. Mulher. Foi isso que Deus fez. Para ficar com o homem. Então Deus sabe das coisas. Eu tenho aqui o descanso, o trabalho e o casamento como projetos da graça de Deus. Casamento. Se eu casei lá na China, eu nem conhecia Jesus, o casamento é válido. Lá na China. Mas eu não... É válido, sim, senhor. Esse casamento tem a bênção de Deus. Porque ele é uma antes do pecado. Mas eu não soube escolher. Mas foi Deus que te deu essa mulher troncha. Para trabalhar com você. E para trabalhar comigo. A minha mulher tem um instrumento de Deus na minha vida. E eu sou um espinho na vida dela. Mas isso faz parte do projeto de Deus. Agora fica aí, troca. Isto aí é coisa do anticristo e dos demônios e da obra do maligno. Não era para falar isso não, mas falei. Agora, meus irmãos, esses afetos de misericórdia também são tratamentos de Deus. Deus vai nos tratar, vai nos curar. Não é? Revesti-vos, pois, como, primeiro, eleitos. Eleitos de quem? Eleitos de Deus. Vamos falar um pouquinho, mais só uma coisinha que eu me lembrei aqui de eleitos de Deus. Tem tanta gente se envolvendo com política para ser eleito pelos homens. E você foi eleito por Deus. Você vai se candidatar a quê? Que cargo? Se você foi eleito por Deus. É por isso que na política tem tanto sujeira. Tem negociatas para fazer ser eleito. O cara vende a alma para ser eleito. Agora você foi eleito por aquele que deu o seu filho por você. Eleito de Deus. Não quero eleição de homem, não. Eu fui eleito por Deus. Ele me elegeu para ser filho. Depois ele me santificou em Cristo. E ele me ama. Ele me ama com amor eterno. Ele me ama. Eu sou um amado de Deus. Não vou falar mais nada, não. Eu só vou ler um pedacinho aqui. Adão e Eva esconderam-se e acabaram tornando-se nosso modelo de comportamento. Deus, então, nos convida a parar de nos esconder e a correr livremente para Ele. Por que nos escondemos? Se Ele nos aceita?
Simone Togwell assim explica no seu livro As Bem-aventuranças. Ou fugimos de nossa realidade, ou forjamos um falso eu, na maior parte admirável, suavemente cativante e superficialmente feliz, por trás de alguma espécie de aparência que esperamos mostra-se mais agradável. Ocultamos o que sabemos ser ou sentimos ser, aquilo que imaginamos ser inaceitável ou não amável. Ocultamo-nos por trás de rostos bonitinhos que vestimos em benefício do nosso público. E com o tempo, podemos até esquecer que estamos nos escondendo, começando a pensar que o rostinho bonito que assumimos é como realmente somos percebidos. A gente veste aquele rostinho lindo e como vai? Tô bem. Mas lá no fundo, está danado. Está com raiva. Mas eu não posso me revelar. Deus é Pai. Deus é o Pai que correu ao filho pródigo quando este chegou em casa manquejando. Deus chora por nós quando a vergonha e o ódio de nós próprios nos paralisam. Deus nos ama como realmente nós somos. Quer gostemos disso, quer não. E nos chama, como chamou Adão, para sairmos do nosso esconderijo de segurança. Nenhuma quantidade de maquiagem espiritual nos poderá tornar mais apresentáveis diante dele. Venha para mim agora, diz Jesus. Reconheça e aceite o que eu quero quero ser em você. Um Salvador de compaixão infinita, de paciência ilimitada, de um perdão difícil de aceitar e de um amor que não mantém nenhum registro de erros. Acontecia sempre de nunca me sentir seguro comigo mesmo, a menos que desempenhasse de modo perfeito, o mais perfeito possível. Inconscientemente eu havia projetado para Deus as sensações que eu nutria sobre mim mesmo. Sentia-me seguro com Ele apenas quando me achava nobre, generoso e amoroso, sem cicatrizes, sem medo ou sem lágrimas, quando eu me sentia perfeito. Então Deus me aceita. Mas isso é o caminho de Deus? Foi quando abandonei o esconderijo numa manhã radiante, num retiro. Jesus retirou de sobre mim a mortalha do desempenho perfeccionista. E eu, agora perdoado, livre, corri para casa, para os braços de meu Pai. Isso porque percebi que alguém esperava por mim, impactado nas profundezas da alma, com lágrimas rolando sobre cada face. Internalizei e por fim senti todas as palavras que um dia escrevi e proferi sobre o amor persistente e inabalável. Naquela manhã entendi que as palavras não passam de palhas se comparadas à realidade. Foi quando dei um salto, deixando a condição de simples professor do amor de Deus para me tornar o deleite do amor do Pai. Despedi-me do sentimento de pavor e disse shalom ao sentimento de segurança, que significa sentir-se em um lugar seguro. Naquela tarde, registrei em meu diário. Sentir-me seguro é deixar de viver na mente.
é descer fundo ao coração e sentir que sou querido, amado e aceito pelo Pai, sem precisar mais me esconder ou me distrair com livros, com televisão, com filmes, com sorvetes, com conversas superficiais, permanecendo no presente sem escapar para o passado, nem me proteger no futuro, alerta e atento ao agora, onde eu sou aceito, amado e querido, sentindo-me tranquilo e não nervoso ou tenso, sem necessidade alguma de impressionar ou deslumbrar as pessoas ou chamar a atenção para mim, porque sou uma pessoa amada, querida e aceita, sem reservas, uma nova maneira de estar comigo mesmo, uma nova maneira de me conduzir no mundo, calmo, sem temores, nenhuma ansiedade sobre o que acontecerá no momento seguinte. Sou amado, sou valorizado por Cristo Jesus, simplesmente com tudo ajustado com um fim em si mesmo, sabendo que Cristo me aceitou incondicionalmente. Obrigado, meu bom Pai, por ires ao meu encontro, sempre que me escondo de Ti e de todos os outros, e até de mim mesmo. Obrigado, pois quando enredado e enlameado de pecado, Tu me amaste e me buscaste, a fim de que eu retornasse para casa. Muito obrigado por me dares um lugar seguro no Teu amor eterno e incondicional de Cristo. Amém. Isso aqui é quem sabe o que é vida cristã genuína. Este homem esteve quase 10 anos lá na sarjeta da cachaça. Mas quando ele descobriu que há um Deus que ama incondicionalmente, a gente perde essas questões supérfluas da aparência e dos contatos humanos. O obstinado amor de Deus. Deus é obstinado por amar. Eu sou amado. Você é o quê? É um bastardo? É um filho de creche? Lembre-se daquela mulher de Goiânia, que pegava as meninas e pendurava na corrente. Isso é modelo. Uma pessoa rejeitada normalmente é um rejeitador. Se ele não ganhar a aceitação incondicional de Deus em Cristo, é um perigo. Mas quando você é amado, e você sabe que não há nada nesse mundo que desmanche esse amor, você vai encontrar descanso na sua alma. E aí você vai se revestir, e eu sei que só agora, quando eu voltar daqui 3, 6 meses, sei lá quanto, nós vamos voltar, nós vamos entrar nesses 5 coisas maravilhosas. A misericórdia. Vamos ver se vocês... Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. São 5 contra 5 contra 5. 5 da carne, 5 da alma e agora os 5 do espírito. Fazendo a vida plena que nós, aquelas foram no lixo, essas agora ressuscitaram na vida com Cristo. E nós precisamos ganhar essa dimensão. Você tem que ser misericordioso. Como? No meio do peito da raça? Não, por causa da graça de Deus. Mas não vou pregar isso hoje não, que não tem mais nem tempo. Hoje a gente não vai parar aqui. Mas a misericórdia, ela é o ponto inicial da vida cristã. Aquele que foi alcançado pela misericórdia é um misericordioso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43
3322-3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.